Olá, bem-vindos mais uma vez ao BAT 101, Introdução ao Hebraico Bíblico. Esta é a quarta aula da unidade 11, na qual nós vamos ver os diferentes usos do kal perfeito. Já vimos que o kal é um tronco que expressa uma ação simples e uma ação ativa. Mas o que mais nós podemos dizer sobre esse tipo de ação? Essa ação pode ser ou uma ação transitiva, em outras palavras, ela pode levar um objeto direto, como por exemplo, quando eu digo eu como. O que eu como? Eu como uma pera, ou eu como um bife, ou eu como arroz e feijão. O verbo comer, nesse sentido, então, é um verbo transitivo, ele precisa de um objeto direto. Então, essa ação pode ser uma ação transitiva, pode também ser uma ação intransitiva, que pode não levar a um objeto direto, como, por exemplo, o verbo morrer. Ele morreu. Você não precisa de um objeto direto depois do verbo morreu. Você não precisa dizer ele morreu feijão. Não faz sentido dizer isso. O verbo é um verbo intransitivo. Tá bom? E também essa ação simples e ativa do tronco kal pode também ser uma ação de estado de ser. No português, nós expressamos um estado de ser com o verbo ser e um adjetivo. Por exemplo, ele é feio, ou ela é loira, ou ela é feia e ele é loiro, alguma coisa assim. Mas no hebraico o estado de ser é sempre expressado pelo verbo em si. Nós já vimos isso. O verbo malé, que nós aprendemos nessa unidade, significa estar cheio, ou ele está cheio. O verbo yaré significa ele tem medo, tá bom? Ou ele está com medo. O kal, então, pode ser usado com esses três tipos de ações. Agora, a conjugação perfeita sempre expressará uma ação completa, e isso pode ser no passado, no presente ou no futuro. Vamos ver alguns exemplos disso. Por exemplo, no passado, Malach David al Yisrael Arbaim Shana. O que isso significa? Malach, vocês já sabem, significa ele reina. David é o nome de Davi, então Davi reinou al Yisrael, sobre Israel, Arbaim Shana, 40 anos. Então, o verbo aqui é o verbo malach, e esse verbo é um verbo no passado, tá bom? Por quê? Porque isso é uma crônica, um relato do reino de Davi. Ele reinou, é uma coisa passada, tá bom? O verbo também pode ser usado no presente. Por exemplo, em Jeremias 8, versículo 7, Deus está falando através de Jeremias, ele diz assim: Va'ami lo yad'u et mishpat Yahweh. O que isso significa? Significa va, nesse caso mais, normalmente pode ser i, mas nesse caso é a conjunção mas. Ami significa meu, povo, am significa povo, e é o sufixo pronominal da primeira pessoa comum no singular. Lo significa não. Yad-u, nós já vimos, vem do verbo yadá, que é yod, dalet, ayin. E yad-u é terceira pessoa comum no plural. Então, mas meu povo não conhece et mishpat Yahweh, a justiça de Yahweh, a justiça do Senhor. Tá bom? Na parte anterior do versículo, Jeremias estava dizendo: mesmo a cegonha conhece as estações, os outros pássaros conhecem as estações, mas o meu povo não conhece a justiça do Senhor. Então, este é um caso do kal perfeito sendo utilizado no presente. Ele não conhece no presente. É uma ação completa e uma ação completa no presente, não é uma ação contínua. Não é que ele não está conhecendo a minha justiça, mas o meu povo não conhece, uma ação completa, tá bom? E pode ser também uma ação completa no futuro. Por exemplo, Shalachti significa eu enviarei, eu aqui por causa desse sufixo,
ti, tá bom? Enviarei, lecha, para ti, shohad. Shohad significa um suborno, uma propina, um dinheirinho, tá? Então, eu enviarei a ti uma propina, kesef vazahav, de prata e ouro. Aqui, esse texto aqui é um texto, é o que o rei Asa diz ao rei da Síria. E o rei Asa então diz assim: olha, eu te enviarei essa propina. Agora, normalmente nós pensamos no verbo futuro como um verbo que é um verbo imperfeito, um verbo que está incompleto, porque ele ainda não foi feito. Mas nesse caso aqui, ele usa a conjugação perfeita, em vez de utilizar a conjugação imperfeita. Por quê? Porque é quase como assim, como quando a gente fala no português, olha só, eu te mando presentinho e você, entendeu? Eu falo assim, eu te mando, em vez de falar, eu te mandarei. É uma coisa mais certa, mais segura ainda do que dizer, eu te mandarei. Então, quando ele utiliza essa ação completa, a conjugação perfeita, ele está expressando que essa ação no futuro é uma ação certa, uma ação segura. Mas então é só isso. O cal expressa uma ação simples e ativa, que eu não coloquei aqui, não sei porquê, mas uma ação simples e ativa. E a conjugação perfeita expressa uma ação completa, que pode ser no passado, no presente ou no futuro, como nós vemos aqui nesses exemplos. É só isso. Vamos continuar então para a última aula da unidade 11. Shalom!